Então, para fazer essa base, eu vou utilizar um fio de malha de uma espessura de mais ou menos uns 2 centímetros, uma agulha de tamanho 8 milímetros e uma tesoura. É sempre bom a gente testar a agulha no fio para ver se o gancho abraça todo o fio, para não ter perigo de escapar e para a gente conseguir trabalhar de forma bem firme. Vou iniciar com o círculo mágico, colocando esse pedacinho de fio menor aqui para frente e vou envolver esse fio nos meus 2 dedos, dando uma voltinha e passando esse fio por cima desse primeiro fio aqui, ó. Vai formar um X, dessa forma assim. Vou colocar a agulha por baixo do primeiro fio, vou laçar o segundo fio, vou trazer para baixo, assim. Vou tirar esses meus 2 dedos do círculo. Vou dar uma puxadinha aqui nessa argolinha, vou laçar o fio do rolo e trazer por dentro da argolinha fazendo o meu primeiro ponto assim. Eu vou trabalhar com 8 pontos dentro desse círculo. Esse aqui já serve como um ponto, em seguida eu vou fazer mais 7. Então, com a agulha, eu vou introduzir ela no meio do meu círculo, vou buscar lá o fio do rolo, vou trazer aqui pra cima, vou laçar o fio do rolo novamente e passar por dentro dessas 2 argolinhas. Vou colocar a agulha dentro do círculo, laço o fio do rolo, trago pra cima, laço o fio do rolo de novo e passo por dentro das argolinhas. Coloco a agulha dentro do círculo, laço o fio do rolo, trago para cima, laço novamente e passo por dentro das argolinhas. É sempre bom a gente trabalhar de 6 a 8 pontos dentro desse círculo. Como a gente vai fazer uma base em ponto baixo centrado, é bom fazer no máximo 8, porque os pontos eles precisam ficar mais fechadinhos. Então, não fazer muitos pontos iniciais aqui dentro. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o meu último ponto vai ser esse que eu vou fazer a finalização aqui. Então, eu vou puxar esse fiozinho para dar uma fechadinha nesse meu buraquinho. Não precisa puxar com muita força, porque senão fica difícil na hora de introduzir a agulha. A gente vai deixar para fechar na próxima carreira. Aí sim vai ficar bem fechadinho esse buraquinho aqui. Eu posso até deixar ele meio frouxinho assim, por enquanto. Vou dar uma esticadinha nessa argolinha aqui que tá a minha agulha, porque eu vou levar essa argolinha aqui para esse meu primeiro ponto. Então, para me localizar esse meu primeiro ponto, eu vou observar que aqui, ó, eu tenho uma voltinha da minha primeira correntinha que eu fiz aqui dentro desse círculo mágico. E do lado eu tenho um Vzinho deitado aqui. Esse é o meu primeiro ponto. Eu vou passar a agulha por baixo desse Vzinho aqui, ó, de trás pra frente. Vou puxar essa argolinha lá pra trás. E vai ficar dessa forma aqui. Em seguida, eu vou colocar a agulha bem nessa voltinha aqui, ó, dessa minha argolinha que foi lá pra trás. Vou colocar a agulha bem aqui, ó, embaixo dela. Vou colocar essa voltinha aqui, ó, da minha correntinha do círculo mágico, também na agulha. E mais essa voltinha que eu levei lá pra trás. Então, eu vou ficar com 3 laçadas na agulha. Vou laçar o fio do rolo e vou passar por dentro de todas elas. Então, eu fechei aqui o meu círculo. Vou fazer agora um ponto aqui já para subida para a próxima carreira. Laço o fio do rolo e passo por dentro dessa argolinha. Em seguida, eu preciso fazer um aumento. Por quê? Porque o diâmetro desse meu círculo, ele precisa crescer. E para crescer, eu vou ter que fazer um aumento aqui nessa próxima carreira. Esse aumento, ele é feito da seguinte forma. Eu tenho que fazer 2 pontos em cada ponto baixo que eu fiz aqui nesse círculo. Então, esse aqui já vale como um ponto, esse foi o meu primeiro ponto. Eu vou fazer mais um aqui dentro também. No mesmo buraquinho, eu vou introduzir a agulha. E vai ficar 2 pontos. Laço o fio do rolo, trago pra cima, laço novamente, passo por dentro dessas 2 argolinhas. Vou localizar o meu próximo ponto, tá vendo? Aqui é o meu próximo ponto. Pode ver que tem um Vzinho, ó, ele forma um Vzinho. Tem uma perninha de um lado, uma perninha de outro. E tem aqui uma correntinha em cima. Eu vou colocar a agulha bem no meio do Vzinho, bem aqui, ó. E aí, eu olho lá atrás pra ver se saiu certinho, ó. Ele não saiu, ele saiu do lado. Então, tem que ficar uma perninha de um lado e uma perninha de outra.
Aí eu volto com a agulha e passo bem no meio das perninhas. Uma perninha de um lado, uma perninha de outro e uma voltinha aqui em cima. Vou laçar o fio do rolo, trago pra cima, laço novamente e passo por dentro das argolinhas. De novo, no mesmo ponto, laço o fio do rolo, trago pra dentro e passo por dentro das argolinhas. Esse ponto chama-se ponto baixo centrado. A gente vai fazer todo o cestinho em ponto baixo centrado para poder ficar mais firme, mais resistente essa base. Vou achar o meu próximo ponto aqui, tem uma perninha, outra perninha, vou colocar bem no meio, olho lá para ver se sai uma perninha de cada lado. Laço o meu fio, trago para cima, laço novamente e fecho mais um ponto. Vou fazer outro ponto aqui também. E vou pro próximo ponto. Vou achar aqui onde tá o meu ponto, ó. Na dúvida, a gente sempre coloca assim, ó, dá uma puxadinha, olha onde tá as laterais, pra não correr o risco da gente colocar a agulha no lugar errado. Acho aqui, tem o Vzinho, coloco bem no meio do Vzinho, olho lá atrás, vejo se saiu certinho. Ainda mais porque esse comecinho, os pontos eles ficam mais durinhos de introduzir a agulha. Então, fica mais fácil da gente colocar a agulha no lugar errado. Então, é sempre bom dar uma conferidinha, né? Olhando pra trás pra ver se ficou uma perninha de cada lado. Venho no próximo ponto aqui, laço o fio do rolo e laço passando por dentro. Eu vou fazer isso 16 vezes. Eu vou fazer 16 pontos, porque a gente começou com 8. E eu vou fazer 16. É sempre o dobro nessa segunda carreira. Vou aqui pro meu próximo ponto, coloco a agulha bem no meio, laço e passo por dentro das argolinhas. Vou aqui pro meu último ponto. Vou colocar a agulha aqui bem no meio. Laço o fio do rolo, trago pra cima e laço. E agora eu vou contar pra ver se eu tenho 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 com esses que a gente vai fechar. Agora eu vou aproveitar também para fechar esse meu buraquinho aqui, para formar essa estrelinha bem fechadinha. Venho aqui, puxo esse fiozinho aqui com força e fecho esse meu ponto. Eu fecho esse meu buraquinho. Tá vendo que ele formou uma estrelinha? Deixa essa estrelinha bem fechadinha. Depois, no final, a gente vai fazer o acabamento desse fiozinho aqui. Agora, eu vou fechar essa carreira e já vou fazer a subida para a próxima carreira. Vou dar uma puxadinha maior nessa argolinha aqui. Eu vou observar aqui que eu tenho uma correntinha de subida e do lado aqui, ó, eu tenho o meu primeiro ponto. Tá vendo que eu tenho um Vzinho deitado aqui, ó? Esse aqui é um Vzinho deitado. Vou colocar a agulha por baixo desse Vzinho, passando de trás pra frente. Vou laçar essa argolinha e puxar ela pra trás. Em seguida, eu vou colocar a agulha bem aqui, ó. Tá vendo que eu passei essa argolinha pra trás? E por baixo dessa argolinha, eu tenho um ponto. Que é esse meu primeiro ponto aqui, ó, tá vendo? Esse Vzinho. Eu vou colocar a agulha bem no meio do Vzinho. Bem no meio dele aqui. Olho lá atrás pra ver se ficou uma perninha de cada lado, uma voltinha em cima. Vou laçar essa argolinha que eu levei pra trás. Laço o fio do rolo e passo por dentro delas. Então, aqui eu já fechei minha carreira e já fiz a subida pra próxima carreira. Em seguida, eu vou fazer um ponto, vou laçar o fio do rolo e passar por dentro dessa argolinha. Nessa próxima carreira, a gente não vai precisar fazer 2 pontos em cada. A gente vai intercalar. A gente vai fazer um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Ou seja, para cada aumento, a gente vai fazer um ponto sozinho de intervalo. Então, aqui eu vou deixar esse ponto sozinho. E na próxima... Aqui, ó, no próximo ponto baixo, eu vou fazer 2. Vou colocar a agulha bem no meio, laço o fio do rolo, trago pra cima, laço novamente e passo por dentro das argolinhas. E vou fazer mais um aqui dentro.
laço e fecho o ponto. No próximo, eu vou fazer um sozinho. Coloco a agulha no meio do vizinho, laço e passo fechando esse ponto. No próximo, eu vou fazer 2. E no próximo, eu vou fazer um sozinho. Coloco a agulha bem no meio do vizinho, laço e passo por dentro das argolinhas. No próximo, 2. No próximo, um sozinho. No próximo, 2. E vou fazer dessa forma até finalizar essa carreira. E aí, eu já volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar aqui essa carreira. Então, eu finalizei aqui essa carreira, eu terminei aqui com 2 pontos. Como eu comecei com um ponto sozinho aqui, eu tenho que terminar com 2 pontos aqui para ficar certinha a carreira. Então, a gente ficou bem intercalado, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e termino com 2 aqui para dar certo. Se por acaso não terminar com 2 de vocês verem que tá terminando com um ponto, dá uma revisadinha para ver se de repente não fez um ponto do lado do outro ou esqueceu de fazer algum aumento, tá? Porque se fizer dessa forma certinho, começa com um ponto, depois vai para 2 pontos, não tem como errar, vai chegar com 2 pontos aqui no final também. Então, agora eu vou fazer o fechamento da carreira, vou dar uma puxadinha nessa argolinha aqui para poder passar ela aqui. Vou localizar aqui o meu primeiro ponto, que tá do lado dessa correntinha de subida, tem um Vzinho deitado aqui, e eu vou colocar a minha agulha de trás para frente por baixo desse ponto, por baixo dessa argolinha, desse Vzinho deitado. Trago essa argolinha lá para trás, em seguida, eu vou localizar onde que tá o meu ponto, que tá embaixo dessa argolinha que eu levei lá para trás, tá vendo? É esse ponto aqui, ó. Vou colocar a agulha bem no centrinho dele, não esquecendo que a gente tá trabalhando com o ponto baixo centrado, então sempre no meio do Vzinho. Dou uma olhadinha, vejo se saiu no meio do Vzinho, laço a argolinha que eu joguei lá para trás, e depois eu laço o fio do rolo e trago tudo pra frente. Assim. Então, eu fechei a carreira e já vou fazer a subida pra próxima. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, laço o fio do rolo e fecho esse ponto. Agora, a gente vai intercalar colocando um espaço de 2 pontos sozinhos. Na anterior, a gente colocou um ponto sozinho entre um aumento e outro. Agora, a gente vai colocar 2 pontos sozinhos. Então, eu vou começar aqui colocando um ponto mais um ponto aqui dentro. Então, eu vou começar já com 2 pontos dentro do mesmo ponto. Então, já começo com aumento. Ó, fiz 2 pontos aqui dentro. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. E mais um ponto sozinho. O legal de fazer isso nessa carreira, porque a gente não coloca aumento em cima de aumento. Depois que o trabalho fica pronto, vocês vão observar, ó, que nem esse daqui. Fica mais bonito deixar dessa forma, colocar um ponto só em cima de aumento. Nunca colocar aumento em cima de aumento, porque visivelmente fica aparecendo depois. Então, é legal a gente seguir essa dica. Então, aqui eu fiz 2 pontos sozinhos, agora eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos no mesmo aqui. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. E no próximo, um ponto sozinho. Aqui, vou fazer um aumento. E no próximo, sozinho. Mais um sozinho. E assim por diante. Então, até fechar essa carreira, a gente vai intercalando. A gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos juntos,
e 2 pontos sozinhos, até chegar aqui no finalzinho. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, chegando aqui no finalzinho da carreira, como eu comecei com 3 pontos sozinhos, eu vou terminar com 2 pontos juntos. E agora, eu vou fazer a finalização e já vou subir para a próxima carreira. Essa vai ser a última carreira. A quantidade de carreiras vai ser de acordo com o tamanho da base que vocês querem fazer, tá? Essa base aqui minha, ela já é o suficiente. Eu vou fazer só mais uma carreira aqui e com o acabamento já vai ficar do mesmo tamanho, tá? De repente, se você for fazer uma base maior, precisa fazer um cesto ou um tapete maior, vocês vão seguindo essa lógica, sempre aumentando a quantidade de pontos sozinhos. Então, nessa anterior a gente trabalhou com 3 pontos sozinhos, na próxima a gente vai trabalhar com 4 pontos sozinhos. Vou fazer aqui a minha finalização, sempre colocando aqui a agulha debaixo desse Vzinho que fica do lado da correntinha. Trago essa argolinha aqui, passo para trás, venho nesse meu ponto que fica embaixo da argolinha, coloco aqui no meio a agulha, vou colocar essa laçada na agulha e mais o fio do rolo passando tudo por dentro. Faço um ponto que já vai ser a minha subida. Bom, aqui então eu vou fazer 2 pontos dentro desse mesmo ponto aqui. Já vou começar com 2 pontos. Aqui nos próximos 4, eu vou fazer 4 pontos sozinhos. Três, 4. No próximo, 2 pontos. E mais 4, sozinhos. Sempre usando a lógica para a carreira inteira. 2, 3, 4. Aqui vou fazer 2 pontos sozinhos. Desculpa, 2 pontos juntos. E mais 4 pontos sozinhos. E a gente vai fazer isso até finalizar aqui. Chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente finaliza e já faz o ponto de acabamento. Então, aqui eu cheguei no final da carreira. Eu fiz 4 pontos sozinhos, porque eu iniciei com ponto duplo aqui. Então, a gente vai fechar essa carreira e já vai fazer também o acabamento. Vou puxar essa argolinha aqui para ficar um pouquinho maior. Eu vou vir aqui nesse ponto, esse Vzinho que tá do lado dessa minha correntinha de subida. Vou introduzir a agulha de trás para frente. Coloco essa argolinha lá para trás. E agora, a gente vai fazer diferente das carreiras anteriores. Nas carreiras anteriores, a gente estava introduzindo a agulha no meio do Vzinho para poder fazer a subida. Como a gente não vai mais fazer subida, a gente vai colocar a agulha do lado do ponto. Então, em vez de colocar no meio do Vzinho aqui, ó, eu vou vir aqui e vou colocar bem do lado aqui, ó. Tá vendo? Tem esses buraquinhos entre um ponto e outro. Eu vou colocar do lado do ponto anterior, aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui que tá embaixo? Vou colocar aqui bem do lado. Vou laçar a argolinha que eu puxei pra trás, laço o fio do rolo e trago aqui pra frente. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou fazer pontos baixíssimos em todo o redor da base, em todo ao redor da base. Então, eu vou colocar a agulha agora bem no meio desses buraquinhos aqui, ó, que tem entre um ponto e outro, sempre introduzindo a agulha aqui. Vou vir aqui, ó, coloco a agulha, laço o fio do rolo, trago pra frente e passo por dentro dessa argolinha. Coloco a agulha aqui, laço o fio do rolo e passo por dentro da argolinha. E vou fazendo isso até chegar no final, ó. Coloco a agulha aqui, ó, do lado do ponto, laço o fio do rolo, trago pra frente e coloco dentro da argolinha. Isso aqui é um ponto baixíssimo. Ele fica com esse acabamento de correntinha em toda a lateral. Eu vou fazendo assim em todos os pontos.
Como é acabamento, sempre tomar cuidado para poder ter a mesma laçada em todos, para os pontos ficarem sempre iguais. Para não ficar uma correntinha maior que a outra, né? Uma mais apertada que a outra. Então, sempre tomar cuidado para ter a mesma laçada, não apertar muito, para não ficar com o ponto muito pequenininho, e também não puxar muito para não ficar com o ponto muito grande. E vou fazendo isso até o finalzinho. Aí eu já volto aqui para mostrar para vocês como que a gente finaliza essa base. Vou fazer aqui o meu último ponto de acabamento. E a gente vai ver que entre o primeiro ponto aqui e esse meu último, tem uma outra correntinha aqui. Eu não vou fazer aqui, tá? Porque como eu vou finalizar aqui, eu vou fechar esse com esse, aqui já vai ficar um ponto em cima desse. Então, vai ficar bem tampadinho aqui. E a gente vai puxar essa argolinha aqui, ó, um pouquinho maior. Eu vou cortar o fio do rolo. Vou trazer todo o fio pra frente assim. Vou colocar a agulha por baixo desse Vzinho aqui do meu primeiro ponto de acabamento, de trás pra frente. E vou trazer esse fiozinho aqui pra trás, assim. Depois, esse mesmo fio, vou passar por dentro desse meu último ponto aqui de acabamento. Coloco a agulha bem no meio dessas duas argolinhas aqui. E trago esse fio aqui pra trás. Então, eu fechei aqui o meu acabamento, tá vendo, ó? Ficou igualzinho, não dá pra ver onde a gente começou, onde a gente terminou. Esse fiozinho aqui, eu vou trazer aqui pra trás. E agora, a gente vai esconder esse fiozinho que eu puxei pra trás. Esse fiozinho aqui. A gente pode usar até uma agulha menorzinha pra ficar mais fácil de puxar entre um ponto e outro. Vou puxando aqui, de forma aleatória mesmo. Aqui. E vou escondendo assim. Corto esse fiozinho que sobrou. Para trabalhar de forma segura, você pode dar um pontinho aqui com uma agulha, uma linha, para não ter perigo de escapar. Esse outro fiozinho aqui, do início do nosso trabalho, é a mesma coisa. Eu vou prender ele aqui, só para não ter perigo de escapar. Na verdade, já tá bem preso, tá? Mas só para trabalhar com uma segurança maior, corto. E posso dar um pontinho também para não ficar aparecendo, né, esse fiozinho aqui. Então, a gente terminou a nossa base em ponto baixo centrado. O segredo do crochê em fio de malha, assim que a gente termina uma peça, a gente ajeita ela, principalmente a base. Ajeita para ir tomando a forma. Se a gente vê que tem um ponto mais soltinho, um ponto mais apertadinho, como é fio de malha, a gente vai lá e dá uma ajeitadinha para ficar com os pontos bem parecidinhos um com o outro. Então, a gente terminou. Está pronta a nossa base em ponto baixo centrado.